Fala, meus amigos, eu sou o Dr. Carlos Santos, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Freedom. E hoje eu tô recebendo aqui meu amigo Lucas Alves, de Barra Mansa, beleza, Lucas? Isso aí, meu irmão, beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí que estão nos assistindo. Pô, satisfação tá aqui, irmão. Obrigado pelo convite, muito feliz. Isso, cara, é uma felicidade. Desde a primeira vez que eu te conheci, eu falei assim, cara, tem que levar esse moleque aí, que esse moleque é diferenciado. Vambora. Desculpa pelo moleque. Ah, que isso, tranquilo. Lucas, você se apresenta pra galera aí. Cara, bom, vamos lá. Sou Lucas, né? Tenho 32 anos. Pessoas falam que pareço ter menos idade. Parece menos. Graças a Deus, né? É Botox? Né? Produtivo Jequiti, né? Sacanagem. Bom, já. E aí, minha trajetória, ela começou há muito tempo atrás aí, quando eu era músico da Orquestra de Barra Mansa, né? Já trabalhei em muitas áreas. Fui fotógrafo por muito tempo, fotografei casamento, fotografei eventos. E aí, nesse meio tempo, a gente começa a fazer amizades, né? Começa a conhecer pessoas. E essas pessoas vão nos dando oportunidades, né? E nesse meio do caminho, a gente começou a trilhar o caminho da política. Né? Já é algo que está dentro da minha família, né? Por muito tempo, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou com política, sempre gostou disso. Né? Então, a gente tem essa base e hoje, graças a Deus, vim candidato a vereador em Barra Mansa, né? Nessa eleição passada. Eu fiquei com 889 votos. 2024. Fiquei como primeiro suplente lá em Barra Mansa. Né? E fui convidado pelo prefeito da cidade para estar na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, hoje eu atuo lá, né? Estou como subsecretário. Então, a gente tem um trabalho muito bacana lá à frente da secretaria, junto com a nossa vice-prefeita Luciana Alves, de dar oportunidades, né, e ser voz para as pessoas que precisam, né, em algum momento de acessar um serviço público. Então a gente está lá para isso. Então, em resumo aí dessa minha trajetória, eu fico muito feliz em estar hoje fazendo o que eu faço, porque a melhor coisa que tem no mundo é você ser possibilidade, ser caminho para as pessoas. Exatamente. Né? Então a gente sempre fala isso, né? Na inclusão você pode decidir ser barreira ou possibilidade. Então isso aí é de cada um. Lucas, como que esse tema, né, ele cai na sua vida da pessoa com deficiência? Como é que inicia isso na sua vida? Cara, começou aí quando a minha sobrinha nasceu, né? Estherzinha, né? A filhinha da Lu. Né? Nessa época eu falei que eu era fotógrafo, então eu tava lá fotografando sala de parto no dia que a Estherzinha nasceu. Então eu sempre conto a minha perspectiva como irmão e como fotógrafo ali naquele momento. Sim. Então aquela expectativa toda, a Luciana já tinha um filhinho, o Caleb, então já tinha um menininho, então o sonho dela depois que o Caleb nasceu, ela ter uma menina, né? Então a família inteira ali ficou, meu Deus, vamos lá, vai ser uma menininha, tava aquela expectativa. Chegou o dia do chá revelação, pum, tudo rosa, todo mundo feliz, vem a menininha, a Estherzinha tá vindo. Eu passei por isso também. É uma felicidade muito grande. Então passou um tempo, chegamos no dia do nascimento da Estherzinha. Cara, na sala de parto, na hora que nasceu, eu fotografando, eu olhei as médicas, elas se olhando, e eu muito observador, como fotógrafo ali, tava olhando tudo pra não perder nada. Eu fiquei assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí a médica abaixou e falou assim, ela é Down. Aí ali, meu irmão, meu mundo deu uma gelada assim, ó, sabe? Deu uma paralisada, porque eu comecei a pensar um monte de coisa, um monte de porquê. Sim. Meu Deus, por que isso tá acontecendo? Era o sonho da minha irmã. Por que isso aconteceu com ela? Por que isso tá acontecendo aqui na nossa família? Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Como é que a Luciana vai sentir quando ela vê, ela tá ali, o que vai acontecer, enfim. E naquele momento, aquele desespero, ela vai, a médica leva a Estherzinha, eu dou a volta pra poder fazer a foto, aquela foto tradicional da família, e eu percebo que a Luciana também olhou pra Estherzinha, tipo assim, deu uma estranhadinha, mas calor da emoção, momento. E aí, ela conta que naquele momento o mundo dela parou também. Porque ela falou assim, esses olhinhos eu já vi em algum lugar. É diferente do que a gente estava esperando, enfim. Aí, logo em seguida, veio a notícia, né, para todos que, olha, realmente a Estherzinha tem a trissomia do 21, ela é síndrome de Down. Então, assim, naquele momento o susto foi o porquê? Porque a gente não conhecia nada sobre síndrome de Down, sobre deficiências. Eu nunca tinha brincado com uma criança, um jovem, um adulto com deficiência. Sempre passava na escola, você tinha horário de recreio ali, né? Era sempre horário diferente, né? Você sempre via as criancinhas com deficiência passando todas enfileiradinhas num cantinho, longe de todo mundo. Então, isso que era o que acontecia. Então, como é que isso veio pra minha vida? A partir do nascimento da Esther,
a gente entendeu que os nãos que a gente tinha dado para a pré-existência dela é por conta da falta de conhecimento da gente. É ignorância, né? É ignorância. Então hoje quando eu vejo uma pessoa sendo capacitista ou ignorante, às vezes sem essa pessoa saber, né, muitas das vezes, a gente não se dói, porque a gente fala que precisamos falar ainda mais de inclusão, porque se ainda existe isso é porque falamos pouco. Né? Então esse mundo ele entrou na minha vida através do nascimento da Esther, que fez todos nós renascermos também. E aí a gente passar a observar a inclusão como rotina. E não como uma coisa que, é uma minoriazinha ali, que tem que fazer um negocinho, Sim. sabe? A gente passa a enxergar isso como rotina, como coisa diária. Então, assim, a Esther hoje tá com 6 aninhos, né? 6, 7 aninhos já. Tem um vídeo viralizado na internet, hoje desenrolada, conta mentira, igual qualquer outra criança, sabe? A gente deu estímulo até demais pra ela, porque tudo é culpa do irmão. Esses dias o trem buzinou, eu falei assim, nossa, que trem chato. Aí ela olhou pro irmão dela, foi nem pro irmão dela, foi pra Alice, pra minha esposa maravilhosa que tá aqui. Fez assim pra Alice, tipo assim, o barulho como se fosse a Alice que tivesse feito o barulho do trem. Ela, para com esse barulho. E ela é bagunceira. Então assim, quando a gente entende que isso vira rotina, isso entra na nossa vida, na nossa família, você passa a perceber que existe potência além da deficiência. Essa é a melhor coisa, irmão. Isso é o que resume tudo. Cara, e isso é muito bonito de você ouvir, né? Porque na maioria das pessoas, elas acabam excluindo mesmo. Sim. Acredito que, por exemplo, por estarmos aqui ainda na região interior, sul-fluminense, é muito limitada a informação e também o trabalho de conscientização, o trabalho de formar pessoas. A minha esposa, ela é professora, ela falou assim que nas escolas, cara, não tem ninguém preparado para receber uma criança com dependendo da deficiência, né? Da limitação. E eu nem sei se o certo é falar limitação. Tá? Sim, certíssimo. Mas que ela falou assim, tem essa grande dificuldade, porque a maioria das prefeituras vai lá, joga a criança, pega a criança ali, joga porque tem que ter a inclusão, mas não é um trabalho de formação e não é uma inclusão de verdade, que você coloca a criança lá, a criança fica ali meio que não é jogada, mas fica ali sem receber o estímulo necessário pro desenvolvimento dela. Uhum. A minha esposa até comentou comigo de uma criança que ela pegou alguns anos atrás, que era totalmente dependente. Sim. Não andava, não falava, era dependente pra comer, e ela já era bem mais velha do que as outras crianças. E ela falou assim, Carlos, a mãe leva, aí ela fica 1 hora na escola conosco, e depois a mãe busca e vai embora. Sim. Só que aquela criança ali, ela não tá sendo incluída de verdade ali. A escola não tá transformando nada nela ali. A escola só tá, tipo assim, aceitando porque eu sou obrigado a aceitar. Né? Isso aí não é culpa dos professores, nem de direção também. Só tô recebendo porque eu sou obrigado a receber, mas eu não produzo nada na vida, eu não transformo nada na vida daquela criança ali. Sim. Eu não preparo aquela criança pro mundo que há de vir pra ela. Exato. E como é que vocês estão fazendo assim, Barra Mansa, Lucas? Cara, a gente tem muitos desafios, né? Sempre temos muitos desafios. Eu falo para as pessoas que existe o mundo ideal e o mundo real. Uhum. O mundo ideal é que eu pudesse resolver tudo. Se todos os desafios, as situações que chegassem para mim, é mais inteligente eu resolver. Né? Porque as coisas funcionam, vão fluindo bem, é bom para todo mundo. Só que o mundo real a gente tem muitos desafios. Vamos lá. Antes de eu responder o que a gente faz na cidade, eu tenho que responder uma questão de estrutura. Sim. Né? Que aí vem de cima para baixo. O município ele é a ponta dentro, né, de toda uma estrutura do governo. O município ele é o últimozinho ali, né, da lista. Ele tá lá embaixo. E preciso destacar que você comentou que lá não tinha secretaria, né? Foi criado agora nessa atual gestão do nosso prefeito Furlani e da vice-prefeita Luciana. Foi criado na gestão deles, a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Para justamente a gente conseguir... Então tem 2 anos que vocês estão atuando. 2 anos, né? Vamos dizer isso. Praticamente 2 aninhos aí. E antes disso, como é que era? Você tá entendendo? O trabalho, ele sempre funcionou legal na cidade, através da Secretaria de Educação, de Assistência Social, Secretaria de Saúde. A criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela centralizou e unificou todas essas demandas. Então chega pra gente primeiro e a gente encaminha para onde é necessário. Beleza. Porque muitas das vezes a pessoa com deficiência, ela... às vezes tem uma deficiência de locomoção e às vezes fica ruim para ela poder sair de casa, às vezes ela mora sozinho, né, ou sozinha. Então fica complicado ela sair
para ir em vários lugares. Então ela vem até nós, através de demanda espontânea ou através de algum evento que a gente faz, social. Pega essa demanda, damos a devolutiva por WhatsApp, ligamos muitas das vezes. Você precisa ir em tal lugar para resolver isso. É bem mais fácil. Agora vamos voltar a falar da estrutura. A gente precisa entender que a nossa base educacional ela precisa vir de cima para baixo. Né? Então hoje nós precisamos e passamos, né, por uma sociedade, não digo nem na minha cidade, eu estou falando a proporção do nosso país, de índice de pessoas que não sabem escrever, pessoas analfabetas, pessoas que, enfim, né, tem essas semi-analfabetas, tem essas limitações da nossa língua. E com isso, a gente precisa chegar até aqui no município e criar soluções criativas, né? Pensar em coisas criativas para resolver essas situações. Então, graças a Deus, hoje na nossa cidade a gente tem uma força-tarefa de equipe, principalmente da Secretaria de Educação, que é a Lina Mar, né? Que é a nossa secretária que está à frente, tem conduzido um trabalho muito bacana para poder ter o foco em aprendizagem, ter o foco na questão de pessoas com superdotações ali até mesmo na parte do SEMAI, que é o nosso braço da Secretaria da Educação, que trata das pessoas com dificuldade de aprendizado. Então lá você tem salinha de AEE, você tem algumas terapias que acontecem por ali. Então hoje em Barra Mansa a gente tem uma estrutura que ela funciona bem. Precisa melhorar? Precisa muito melhorar. Sim. Nós precisamos melhorar muitas coisas. É o que eu te falo. A gente entende quais são os desafios, a gente entende quais são as realidades, mas também nós não podemos esquecer as coisas boas que são feitas. As equipes que são muito acolhedoras, as equipes que fazem um trabalho que, meu Deus, cara, você precisa conhecer de perto esse trabalho que é feito pelo SEMAI, pela Casa Azul, que são as terapias que são feitas para pessoas com autismo na cidade. Então, dentro disso, a gente tem um trabalho muito legal, cara, muito legal. Quando você chega até a Secretaria de Educação, por exemplo, sim, e você está com seu filho, o aluno com alguma situação de aprendizagem ou precisa de passar por algum reforço, logo ele já vai ser encaminhado para o SEMAI para fazer uma avaliação. Através dessa avaliação, ele vai entrar para esse, vamos dizer, programa, né, para esse auxílio de reforço escolar, e dali ele vai ser impulsionado para poder não continuar mais aqui, não ser necessário mais continuar nesse reforço. Então é importante lembrar que o reforço ele não é para a vida toda do aluno, é para impulsionar ele, para que ele seja cada vez melhor. Essa é a nossa ideia. Independente da limitação, independente se ele é deficiente ou não, o aluno ele precisa ser cada vez melhor. E se tem cérebro, gente, aprende. O nome disso é neuroplasticidade. A gente trabalha muito com isso, né? Falando em palestras, conscientizando pessoas para que, olha, a idade cronológica é a idade mental, exceto em algumas deficiências que lidar com retardos mentais. Mas a idade mental é a idade cronológica. A gente precisa parar de tratar pessoas adultas deficientes como criança. Às vezes acontece isso. Você fala, ai, que bonitinho. Às vezes acontece muito disso. Então, hoje, em Barra Mansa, a importância da criação da secretaria e também a parceria que a gente tem com a Secretaria de Educação é de levar essas capacitações para os professores. Eu entendo que o professor, muitas das vezes, é difícil ele estar numa sala com muitos alunos. Já é difícil, uma sala muito grande, né? E você não dá o suporte necessário. Nós entendemos, mais uma vez, mundo real, a gente entende isso. E esses desafios eles estão sendo vencidos dia após dia, dia após dia. Sim. Desafio por desafio. Desafio por desafio. Então, a gente precisa, né, entender que não somos um contra o outro quando a gente está trabalhando na inclusão. É todo mundo junto, unido, para que aquele aluno, né, aquele indivíduo, aquele paciente, aquela pessoa, assistido, ele seja bem orientado, ele seja bem encaminhado, bem atendido e que ele possa evoluir. Pra gente dar independência pra ele também. Sim. Entende? Então essas são as falas que eu sempre digo para as pessoas. É o mundo real e o mundo ideal. A gente entende e a gente consegue vivenciar os dois lados, né? O lado da mãe, que muitas das vezes ela tá sozinha porque o pai abandona essa mãe quando descobre que o filho é deficiente. Cara, eu acho que eu vi um vídeo seu falando que existe um número gigantesco de mães solos por causa disso, né? Alarmante, mais de 80%. Mais de 80%, cara. São pouquíssimos pais que ficam. E os pais que ficam, né? Não é parabéns pra vocês, não.
Trabalho, parabéns, vocês estão sendo pais, não precisa te congratular, é o trabalho, é ser pai, é ser mãe. Assim como a gente tenta mudar algumas coisas, de você não infantilizar, por exemplo, como eu estava falando anteriormente, não infantilizar. A gente via em alguns lugares mães ali com já mulheres adultas, deficientes adultas, de mais de 20 anos de idade, e a mãe ali, sabe, puxando a mão. Cara, e isso é uma parada que me aperta o coração quando eu vejo às vezes, sabia? Mas assim, lá no meu bairro tem uma senhora que ela deve ter ali uns 80 e poucos anos ali. Aí ela tem uma filha só, essa filha tem síndrome de Down. E parece que, pelo que os vizinhos falaram, que ela é totalmente dependente, que ela não consegue ser dependente. E eu fico pensando assim, caramba, a cabeça dessa senhora, quando ela pensa assim, cara, quando eu não estiver aqui... Então, é isso. Como que vai ser com a minha filha? É isso. Hoje, o meu foco hoje é falar de transição da vida adulta. Tanto é que no dia que a gente se conheceu, né? Você foi lá no gabinete, eu te falei disso. Transição da vida adulta. Eu entendo que hoje a mãe, ela não tem paz para poder falar, olha, um dia eu vou faltar nessa terra. Ela não tem paz, ela não dorme em paz sabendo disso. Se o seu filho tem uma limitação. Sabe? E aí, como é que vai ser feito isso? Por isso que a gente tem que falar sobre a transição da vida adulta, que é trabalhar desde a estrutura familiar à independência do seu filho, a independência do teu jovem, da criança, do jovem e o adulto. A gente entende as limitações. Todo mundo tem limitação, irmão. Todo mundo, Carlos, tem limitação. Limitação a gente tem. E quais são as eficiências, as potencialidades de cada um? Todo indivíduo que tem limitação também tem eficiência, também tem potencialidade. Caramba, verdade. Também tem isso tudo. E o estímulo em casa, ele é muito importante. Tá, o Matheus aí que não deixa a gente mentir. O estímulo em casa, ele é muito importante. Porque às vezes o estímulo em casa, ele tem mais efeito do que um estímulo de uma terapia médica. Sim, cara. Porque tem carinho, tem amor, tem família, tem cuidado, tem respeito. Não tem terapia melhor do que a presença familiar. Fato é a Esther. Gente, as terapias são caras. A Esther não faz terapia de plano de saúde. Ela não faz terapia particular. É caro, gente. É caro pra todo mundo. 89% das terapias da Esther foram feitas dentro de casa. A gente fazendo. Com as limitações dela ali, a gente fazendo. Eu sei, existem pessoas que têm outras limitações, né? Só que a gente não tá falando de quem é mais ou quem é menos. A gente tá falando de estímulos. Sim, sim. E como eu disse, não tem estímulo melhor do que o familiar. Porque aí quando você dá estímulo familiar, você dá independência, essa criança, ela cresce nesse lar que todo mundo entende. Às vezes o latido do cachorro desorganiza essa criança autista. Por que vai ter um cachorro em casa? Para que a família vai querer comprar um cachorro? Por que não doa para alguém o cachorro que tá lá? Sabe? Sim. Porque desorganiza a criança. Certo? Então, às vezes, barulho muito alto, sons muito altos. Ouve um som mais baixinho. Certo? Há barulho. Então, precisa entender qual que é a necessidade de cada indivíduo para você saber também como ajudar. Então, por isso que eu te falei, você me perguntou da criação da secretaria. Mais uma coisa importantíssima. Hoje nós sabemos quem são as pessoas com deficiência de Barra Mansa. Ou pelo menos colocar no mapa tudo isso. A gente consegue ter um mapa de quem são essas pessoas, de quais são as necessidades que essas pessoas precisam. Né? E hoje, até uma coisa importante. Portadores de necessidades especiais. Essa palavra não se diz mais. Não se diz mais. Hoje se diz pessoas com deficiência. Ou pessoas com necessidades específicas, que é o PNE. Né? Pessoas com necessidades específicas. Porque não é toda pessoa com deficiência que tem necessidade específica. Entendi. Então, quando a gente chama de pessoas com necessidades especiais, para se tratar de uma pessoa autista, por exemplo, de suporte 1, que não tem limitações, então a gente está falando de uma forma um pouco mais capacitista, né? Vamos dizer assim. Então, são terminologias que a gente gosta de falar para as pessoas que fazem um pouquinho de sentido, até para a gente ajudar a incluir melhor as pessoas. Então, hoje, com o mapa que a gente tem de pessoas com deficiência, a gente consegue criar políticas públicas
voltadas para as necessidades específicas desses públicos. Sim. Certo? Então, hoje a gente consegue entender onde tem mais concentração de pessoas que usam cadeira de roda, por exemplo. Então, se for fazer uma alteração, alguma coisa, a gente tem para mostrar onde tem mais pessoas com mobilidade reduzida. A pessoa, quando você fala pessoa com deficiência, é até legal a gente falar. Se você puder. Não sei se existe uma diferença, tá? Uhum. Mas existe a pessoa que ela já nasce com deficiência, com síndrome de Down, Sim. alguma. Igual o Matheus, assim. Alguma que já nasceu, né? Só anda de até a quarta, né? Não passa aqui no carro. Mas, e tem a pessoa que se torna deficiente com alguma coisa na vida, algum acidente, algo assim. A secretaria abrange tudo. Todo mundo, cara. Todo mundo. Por exemplo, hoje você tem pessoas que, poxa, sofreram um acidente de trânsito e ficaram amputadas. Essa pessoa vai precisar, em algum momento, de nos acionar para poder, por exemplo, ter o cartão de estacionamento do carro. Ter o cartão de ônibus, passe livre, vale social. Cara, até bom depois você destacar essas paradas assim que vocês oferecem lá, os serviços, né? Sim, com certeza. Pra gente já divulgar depois. Com certeza. Então, hoje a gente tem as pessoas que nascem com alguma deficiência, algum transtorno, né? Pessoas com fibromialgia, né? Que agora recentemente foi considerado como deficiência para fins de efeitos legais. Sim. Pessoas que sofrem, por exemplo, um AVC e por acaso se tornam cadeirantes, ou tem alguma mobilidade reduzida, alguma isquemia. Então a gente abarca todas essas pessoas para que a gente possa, primeiro, o que a gente faz é o acolhimento, que é o mais importante de tudo. Posso fazer qualquer programa, qualquer ação, qualquer coisa incrível e gigantesca, mas nada supera o acolhimento. Nada supera o acolhimento. Reuniões que eu tenho com a minha equipe toda semana. Eu falo pra eles, a teoria do BBF. Conhece o BBF? Não. BBF é o básico bem feito. Não tem que mudar. Básico bem feito é ótimo. O que é o básico bem feito? A pessoa chega na tua frente e você vai escutar. A primeira coisa é escutar. Eu não tenho que falar pra pessoa que chegou ali pra conversar comigo. Eu tenho que ouvir o que ela precisa. Eu tenho que ouvir o que aconteceu com ela. Eu preciso dar atenção pra essa mulher, pra esse homem, pra essa pessoa com deficiência. E aí, no final desse atendimento, a gente já sabe ali um pouquinho mais da história da pessoa. Uhum. Além do problema que ela precisa que resolva, a gente sabe um pouquinho mais da história dessa pessoa também. A gente já chama ela pelo nome, ela volta depois, ela já sabe o nome de todo mundo que trabalha com a gente. A gente já sabe o nome dela, do filho dela, do marido, da mãe, da avó, da criança, que às vezes vai lá. Entende? Então quando a gente faz isso, eu faço questão de todas as pessoas que entram lá eu chamar pelo nome. Sabe? Graças a Deus eu tenho uma habilidade de guardar o nome das pessoas, porque a gente se importa com a pessoa. Com a pessoa. Independente se você está ali num ambiente político, num ambiente de prefeitura, a gente precisa entender quem são as pessoas. E isso é uma orientação do nosso prefeito do primeiro dia de mandato, primeira reunião dos secretários. Ele chamou todo mundo e falou: quem não tiver fazendo bom atendimento não serve para trabalhar comigo. Quem não gosta de gente não serve para trabalhar dentro da prefeitura. Porque precisa gostar de gente, você precisa estar perto das pessoas, cara. Você precisa gostar de abraçar as pessoas. Sabe, a maior alegria que eu tenho quando eu chego nos eventos, a galera, eu chamo de minha galera, né? Minha galera com deficiência, eles chegam, cara, me abraça, todo mundo feliz, porque tá ali, tá acontecendo o evento, eles têm a oportunidade de mostrar o trabalho deles, sabe? Isso pra mim, cara, é a coisa mais incrível do mundo. Então, quando você tem esse direcionamento, você consegue trabalhar e criar políticas públicas que realmente são necessárias. Cara, e isso é muito importante, né? Porque quando você coloca, o primeiro passo é ouvir, é entender ali a necessidade daquela pessoa. E a maioria das pessoas não são nem ouvidas, né? Já chega no órgão assim, preenche isso aqui. Cara, você sabe, essa pessoa nem sabe preencher aquele formulário ali. Uma pessoa surda, por exemplo. Você sabia? Tô aqui com Cara, eu passo uma vergonha com isso. Alice Rosa, minha esposa que tá aqui. Intérprete de Libras.
professora de Libras, estudante de fonoaudiologia. Caramba. E dentro disso, eu descobri umas coisas que eu não sabia sobre a comunidade surda. Por exemplo, surdo sabe português? Todo surdo sabe português? Não. Nem todo surdo sabe português. Nem todo surdo ele é oralizado. Ele não sabe, ele não consegue ler os lábios. Uhum. Entendeu? Então, assim, são muitos desafios que uma pessoa surda tem. Sim, Muitos desafios. E quando você fala da surdez, aí eu não é diminuindo, aumentando, mas a questão da pessoa com surdez, ela era um pouco mais, digamos assim, normalizada na sociedade, né? Já participa de várias coisas. Não era. Porque antigamente tinha muito negócio de esconder a pessoa com deficiência também. A família escondia, não deixava. Não levava pros eventos, não aparecia. Histórico isso é histórico, né? Exatamente. Isso é histórico. Não, mas isso aí eu cresci com um vizinho fazendo isso. Sim. Ele escondia realmente, e aí todo mundo falava assim, nossa, aí, pô, e aí se torna aquelas histórias folclóricas, né? Até mesmo de colocar medo na criança, fala assim, cara, não passa ali não, que ele tem um monstro, tem um cara ali que não sei o quê. Ficava tipo assim, gente, aí depois você vai crescendo, que você vai conhecendo, cara, e a senhora escondia o filho dela mesmo ali por uma vergonha, ou por também não ter suporte, ou não ter conhecimento, que é uma coisa que também acontece muito, né? Você ainda pega pessoas assim que esconde o filho, ou já é mais difícil hoje em dia? Cara, algumas coisas a gente tem dificuldades e desafios de ver é quando algumas famílias recebem um diagnóstico. Olha, não, seu filho tem um diagnóstico de autismo, ou enfim, algum outro diagnóstico. Já vi alguns momentos a pessoa se desesperar, falar, não acredito, não é isso, enfim. E depois, como eu falei, a pessoa percebe que não é nada daquilo que ela havia imaginado. Sim. Não é nada daquilo que ela havia imaginado. Então, hoje, graças a Deus, cara, graças a Deus, a gente está vivendo um movimento muito bom das pessoas com deficiência se tornarem protagonistas das suas histórias. Isso está sendo muito legal. Por exemplo, hoje eu tenho pessoas com deficiência que trabalham como estagiários da prefeitura. Fazem parte do programa Jovem Aprendiz. Bacana. E, em conseguinte disso, fazem parte do nosso programa Emprego Apoiado. O que é o Emprego Apoiado? Que é uma criação minha lá dentro. O emprego apoiado eu vou pegar essa menina, esse jovem, que chegou pra mim, tem retardo mental. Tô falando de uma menina que trabalha comigo. Tem retardo mental. Eu vou pegar essa menina, eu vou ver o que ela é boa, com a nossa equipe técnica, vamos descobrir o que ela é boa. Ela gosta de desenhar, ela gosta de arte, ela entrou sem falar com ninguém, irmão. Entrou sem falar com ninguém. Vai fazer 1 ano que ela tá lá com a gente. Hoje ela já conversa, ela já socializa com todo mundo. Esse é o ambiente que ela tem que estar. É o ambiente diverso. Sim. Tá lá, com pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência trabalhando no mesmo lugar, resolvendo os mesmos problemas. É estagiário, irmão. Estagiário é feito pra trabalhar. A gente trabalha. Já fui estagiário também. Trabalhei muito. É deficiente, a gente fica, tadinho, não pode ir lá lavar o pratinho que sujou. Pô, pode e deve. Pode e deve. E vai, eles fazem, a gente ensina como é que funciona o ambiente de trabalho pra eles. Porque eles vão chegar num ambiente de trabalho que não tem a gente ali que tá acostumado a acolher, muitas das vezes, eles vão enfrentar alguns desafios que eles, entendendo previamente como resolver essas situações de trabalho, eles não vão precisar provar o tempo todo que eles são bons. E a maioria das vezes acontece isso. A pessoa com deficiência, ela precisa mostrar e provar pra todo mundo, todo dia, que ela é boa. Então, quando a gente pega... Você entende como é que a visão ela muda? Se você trabalha 10, ele tem que trabalhar 20 vezes. Ele tem que trabalhar 20 vezes pra você falar assim, nossa, parabéns, que bonitinho, olha só que legal. Então, não, peraí. Pessoa com deficiência, ela não precisa ficar provando que ela é boa o tempo todo. Ela só precisa de oportunidade. Entendendo que cada um tem um tempo diferente. Sim. Pronto. Meus estagiários, não tem um desorganizado. Não tem um desorganizado lá. Todos são organizadíssimos com o trabalho. Todos. Eles guardam tudo em ordem alfabética. Nossa, é uma alegria quando eu preciso procurar uma coisa. Nossa, Deus, é muito fácil de procurar. Tá tudo organizadinho. Tudo bonitinho.
Outro ponto importantíssimo. Como é que a gente vai dar oportunidade, isso falando para as empresas, como é que a gente vai dar oportunidade pedindo experiência de alguém que nunca teve oportunidade? Olha só aqui. Que pensamento. Não faz sentido, né? Eu vou dar oportunidade, mas eu preciso de experiência. Só que para quem nunca teve uma oportunidade, é complicado. Então, o nosso trabalho de transição de vida adulta é pegar a empresa também. A gente, lembra que eu te falei aqui? A gente pega o nosso estagiário do emprego apoiado, vê onde ele é bom. Ah, ele é bom em tecnologia. Vamos chamar uma empresa parceira para poder dar um curso de informática para ele, de graça. Empresa parceira. A gente tem muitas empresas que são parceiras nossas, assim, que fornecem serviços pra gente. Sim. De forma gratuita e voluntária. Fizemos isso, deixamos essa pessoa boa no que ela gosta de fazer. Aí, quando chega uma empresa pedindo currículo, preciso de alguém para trabalhar no TI, no atendimento ou no administrativo, eu já sei quem eu vou mandar aqui, ó. Empresa, eu tenho essas pessoas que são boas nisso. Toma aqui e você decide quem você quer. Mas todas essas que eu tô te mandando são boas nessa área, porque eu já treinei elas aqui. Elas já estão treinadas. Dentro disso, a gente treina a empresa também. Como que eu vou receber uma pessoa cega no ambiente de trabalho? Então a gente fala, empresa, pessoa cega, como é que você precisa que esse ambiente seja adaptado para você? Sua mesa, seu computador, o ambiente, como é que você precisa disso? Empresa, precisa disso. Olha só, é assim que funciona. Então a gente também vai na empresa, tira os mitos, sabe? E começa a colocar informações para eles reais. A deficiência não é um bicho de 7 cabeças também. Sim. A gente sempre fala, deficiência não é doença não. Você pode abraçar o deficiente, você pode ser amigo dele, você pode chegar perto. Exatamente. Você pode chamar ele pelo nome. Você não precisa de falar com a mãe ou com quem tá te acompanhando, você pode falar diretamente para a pessoa com isso eu acho muito deficiência. extremo. Tipo assim, você ignora a pessoa ali e fala com o responsável, né? E você ignora a pessoa Totalmente. São os invisíveis, né? Existe um documentário falando disso. Lá na década de 80, que isso? Década de 80, quando tinha os manicômios, enfim, tem um documentário no YouTube. Eu só não lembro o nome agora do documentário. Mas trata sobre isso, os invisíveis. Eram todo mundo jogado lá dentro e lá ficava. E como eu te falei, estrutura é uma questão histórica. Antigamente, os deficientes, eles ficavam eram mortos. Os povos indígenas, né, colocavam lá dentro, nascia um deficiente antigamente, ficava lá, cavava um buraco, deixava lá. Caramba. Assim, isso é história, né? Eu que tô falando, gente, tá? É histórico. Tá lá, tá no livro de história, tá no livro de história aí. E foi evoluindo, graças a Deus. Hoje não temos mais isso. Tínhamos métodos péssimos antigamente, lobotomia. Hoje em dia, longe disso ser uma realidade, graças a Deus. Mas os deficientes eram tratados assim. Só que aí, peraí, se levantaram e falaram, não, peraí, a gente é protagonista. A gente vive no mesmo país, a gente tem os mesmos direitos. E aí começou toda essa mudança para chegar onde nós estamos hoje. Longe de atingir uma inclusão plena, sim, certo? Mas longe também dessas coisas que já se passaram. Cara, como é que vocês lidam? Aí até uma pergunta polêmica. Com a questão assim, da família que às vezes não tem condição de cuidar da pessoa com a deficiência. A gente passou aqui em Volta Redonda, teve um caso de um rapaz que acho que ele tinha síndrome de Down. Eu não lembro o nome dele, era alto, grandaço, era mais alto do que eu, fortão. E a família não tinha condição e deixava ele pra rua. Uhum. E aí o cara ficava na rua, assim, aí tinha um problema que ele atacava algumas pessoas às vezes, né? Mas aí, cara, tipo assim, acaba ficando as pessoas pedindo, sendo um pouco dura de coração e não consegue entender a situação, que é um cara, assim, às vezes com uma certa limitação, que não teve nenhum estímulo, Sim, que não tem ninguém ali, que não tem aquele carinho da família às vezes. Como é que vocês lidam com essa situação? Vocês têm muito disso ou não? Cara, na cidade a gente não tem muitos casos assim. Na cidade não. Agora, falando não como subsecretário, né? Como pessoa mesmo, né? Sim. Como ser humano.
Eu acho muito complexo, né? Porque é uma questão social, cara. A sociedade, ela trata essas pessoas com deficiência como pessoas descartáveis. A sociedade, não generalizando, mas num grande aspecto, as pessoas muitas das vezes tratam os deficientes como completos invisíveis. Cara, mas... Completos. E aí, até te interrompendo, eu tenho um pouco de visão, assim, que a sociedade, nós temos hoje a figura tanto de pai, de mãe, que eles não têm a postura de pai e mãe de verdade. E aí, isso eu tô falando de pessoa com deficiência, não, tô falando de geral. Geral. E aí, eles não tendo essa figura, não sendo pai e mãe, querendo muito ser assim, eu quero ser amigo do meu filho. Isso eu falo como pai, né? Que eu penso nessa questão. Quero ser amigo do meu filho. E, cara, e aí você acaba abrindo mão da sua obrigação de cuidar, de zelar, de proteger, de guiar numa sociedade normal. E aí eu imagino que isso também deve se refletir muito na pessoa com deficiência. Que Sim. quando você tem ali tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, se você não é uma família estruturada, você não tem ali um suporte interno seu mesmo ali, pai, mãe, tudo, você acaba abrindo mão. E isso também acho que deve acontecer também com pessoa com a deficiência, Sim, né? sim, com certeza. O pai e mãe abrem mão, fica aí pra rua, vai pra não sei o que. Infelizmente, a gente tá lidando com pessoas, cara. São pessoas, são seres humanos, sabe? Então, assim, existem diversos casos, poxa, você vê aí casos de pai e mãe que abandonam a criança que não tem deficiência nenhuma, simplesmente nasceu. Eu vi esses dias, deve ter esses dias, 6 meses atrás. Eu vi esse caso na internet, viralizou aí, foram presos, graças a Deus. Mas o pai e a mãe abandonaram a criança que tinha acabado de nascer na beirada de uma lata de lixo, pô. Eu vi isso também. Ué, na esquina de uma rua. E o cara aí vai deixar aqui mesmo, não sei o quê. A câmera de segurança pegou até o áudio deles falando. Então, assim, tinha deficiência? Não. São simplesmente seres humanos ruins. Pessoas ruins. Né? Em contraponto, também entendo que precisa agora vamos voltar a falar de Estado. Precisa da atuação do Estado. Também. Estado, que eu digo, é o Estado maior que nós temos, porque tudo vem de cima para baixo. É de cima para baixo. Tudo vem de cima para baixo. Eu costumo dizer, em nenhum podcast que eu vou, nenhum lugar que eu vou, nenhum vídeo que eu tenho, eu entro em assuntos aprofundados de política. Apesar de gosto muito e estudo muito sobre. Mas eu não entro muito em assuntos de questões partidárias. Não entro. Só que eu tenho uma frase que eu digo. E uma frase que eu acompanho na minha vida. Se você não gosta do que você está ouvindo, mude o que você está falando. A vida é um eco. A vida é um eco. Se você não gosta do que você está ouvindo, mude o que você está falando. Vamos transformar isso no escolher governantes? Se você não gosta do que você está vendo, muda o que você está fazendo. Muda o governante, muda o que você quiser. O poder está na mão de todo mundo, do povo. O poder, ele em regra, deveria emanar do povo, né? Uhum. Com isso, o Estado precisa estar junto, de cima para baixo, para olhar também para as pessoas com deficiência. Né? Hoje a gente está vendo o STF estava julgando autistas de nível suporte 1 sendo excluídos de benefício do BPC Loas, que já é muito pouco. Realmente, por exemplo, BPC Loas, Lucas, você concorda com isso? Eu concordo com isso, cara. Isso é uma das coisas que eu concordo. Porque, justamente nesse caso, e essa mãe que não tem ninguém? E essa mãe que não tem uma pessoa, não tem a mãe morreu, a avó morreu, sei lá quem, sobrou só a mãe e 2 crianças, por exemplo, e o pai abandonou, não tem ninguém, não tem base de apoio. Ela vai viver do quê? Exatamente. Aí sim eu entendo que o Estado precisa atuar. Aí sim. Sabe? Então, o que nós podemos fazer enquanto sociedade, enquanto pessoas mais perto, é ter aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a você mesmo. Quem é o próximo? É quem está dentro da tua casa? É o teu amigo? Não, é o próximo que está precisando de ser amado. Como você mesmo. Então fica um trabalhinho para todos nós, sociedade. Olhar para o lado. Olhar para o lado um pouquinho. Às vezes a gente entra no mercado. Dá um exemplo simples e prático. Você entra no mercado. Tá na fila, mercado cheio. Você tá lá esperando para pagar. Tem uma pessoa na tua frente com uma criança. A criança começa a chorar. A criança começa a querer virar o carrinho.
começa a tirar as coisas do carro e jogar no chão, começa a deitar no chão, começa a gritar, e aquela mãe não tá fazendo nada, né? Na nossa visão aqui limitada. Qual a primeira coisa que você fala dessa criança? Mal criado. Essa criança mal criada. Essa criança pirracenta. Você ainda fala mais, irmão. Você que é pai, eu sou pai também, o que você fala? Se fosse o quê? Fosse meu filho, não ia estar assim. Né? É isso aí. Mas, sempre tem um mas. Essa criança pode ser uma criança autista. Que tá desregulando. Então por que ao invés da gente não julgar, não ficar assim, ai meu Deus, que criança chata, que mãe que não ensina, que falta de limite, a gente não chega lá, mãe, tudo bem? Você quer que eu fique aqui? Você quer alguma coisa? Quer uma água? Quer que eu segure a fila aqui pra você? Você quer que eu ligue pra alguém? Num primeiro momento, essa mãe pode falar assim, não quero não, tá tudo bem? Você vai, nossa, que mãe grossa, mas não é porque ela é grossa. Lembra lá atrás que eu contei da Estela, os nãos? Os nãos que você já deu pra pré-existência dela, quando ela nasceu, foi o que a gente fez em casa. E depois a gente viu que não tinha nada disso, por conta do conhecimento. Libertou a gente, ok. Mas a pessoa com deficiência, ela já recebe tantos nãos na vida, desde o dia que ela nasce. A mãe, a família, tanto não. Para de convidar para os aniversários da escola. Muita gente para de chamar para os aniversários da própria família. Acontece isso. Então quando você vai oferecer ajuda, no primeiro momento ela vai falar não. Mas não desiste de ajudar, não. Não desiste. Acolhe essa mãe, esse pai, essa pessoa que tá passando por isso. Aí é um trabalhinho da sociedade, de olhar pro próximo, sabe? A gente parar de achar que o próximo é só quem nos convém, só quem tá pertinho da gente. E aí a gente deixa de fazer a maior missão que a gente tem, o maior propósito que a gente tem, que é pregar o evangelho, que é amar as outras pessoas, é ser bênção na vida das pessoas, é ser possibilidade. Aí vai de confronto, de encontro com tudo que eu falei. E confronto com todos esses desafios aí. Cara, e como é que você vê a sociedade? Sabe, pode ser um pouco duro, mas eu acredito que... Vou colocar aqui, talvez... É porque as pessoas sempre falam assim, o brasileiro é a pessoa mais acolhedor do mundo, que não sei o quê. Cara, mas eu olho para as pessoas em alguns momentos, a sociedade, sim. Cara, eu acho que as pessoas não se importam. Sabe? Parece que tá todo mundo saturado, né? Sendo bem realista, bem duro, assim. Talvez pode ser um equívoco meu, mas é uma visão minha. Eu acho que as pessoas, no seu íntimo, elas não se importam de verdade, sabe? Se ela não tem aquele problema na casa dela, sabe? Ou um relacionamento indireto ali, cara, eu acho que elas não se importam de verdade, sabe? Posso falar por quê? Você falou, mas eu vou transmitir isso aqui em um pensamento. As pessoas, cara, elas estão importando cada vez mais com elas mesmas. E você só vai passar a se importar com a inclusão no dia que ela bater na tua porta. Só. Ou você vem pela inclusão por visão ou por necessidade. Não tem outro caminho. Ou visão é o binômio. Visão e necessidade. Por que visão? Poxa, o Lucas tá vindo aqui, tá conscientizando a galera, Sim. Tá gravando vídeo ali, tem mais um monte de outras pessoas falando disso também. Olha que legal, vou ajudar porque, olha, senti no meu coração isso. Papai do céu tocou no meu coração e eu quero fazer o bem, eu quero ajudar na inclusão. Temos muitas pessoas que nos ajudam com isso, graças a Deus. Ou pela necessidade. Nasceu alguém na sua família, você se torna deficiente, alguém na sua família tem um AVC e fica cadeirante. Aí você vai passar a observar como é que a calçada da tua rua faz diferença. Calçada é a gente que faz, né? A Sim. gente morador. Então, enfim. Existem lugares chiques e maravilhosos que você vê que até dentro da própria casa da pessoa. Exatamente. Não tem. A pessoa mora no 3º andar. E aí? Você entende como Sim. é que a inclusão ela só passa a fazer parte da vida de alguém, por isso que eu acabei de falar. Visão ou necessidade. Ponto. Não tem outro caminho. Então, por isso que a gente precisa sim conscientizar mais. Precisa sim fazer eventos. Precisa sim falar sobre isso em todos os lugares. Eu acho que eu sou repetitivo demais em falando de inclusão, mas no final das contas eu vejo que eu falo pouco. Eu falo pouco. Muito pouco. Vamos falar de igreja. Quantas igrejas estão aptas a receber pessoas com deficiência? Nossa, nenhuma. Quantas igrejas têm intérprete de Libras? Sua igreja tem intérprete de Libras, pastor? Tá me ouvindo aí? Não, você falando agora, eu tô pensando na igreja católica aqui.
Eu conheço uma que tem, que aqui é no Aterrado. Sim, No conheço. santuário. Exatamente. No santuário eles têm, acho que eles fazem até formação É, lá de Libras também. isso mesmo. O pessoal tem uma galerinha lá. Tem mais toda algum missa lugar tem. aqui, ó, Alice? Em Volta Redonda? É. Mas é muito. Graças a Deus, cara, tá ficando mais comum também. Isso. A língua de sinais. É, né? vamos falar da região. Como é que você vê a região sul-fluminense aqui, que é a questão? Cara, eu tenho duas visões. Hoje eu faço parte da mesa diretora do Fórum Estadual de Gestores. Estou representando o Médio Paraíba, Aham. né? Os 12 municípios daqui, né? Que representa a parte de cima aqui. Cara, como gestor, a gente enfrenta muitos percalços, assim, né? De você ter acessibilidade, né? De você ter, por exemplo, uma central de Libras em outros lugares. Aqui na região, em Barra Mansa, tem central de Libras. A gente atende central de Libras 24 horas. E Volta Redonda. Tem algum outro lugar? Não me recordo. Barra Mansa e Volta Redonda. As O que duas é uma cidades. central de Libras? Central de Libras é o seguinte: a pessoa surda, ela precisa de um socorro, precisa de, sei lá, tá no hospital, por exemplo. Ela faz uma chamada de vídeo com a nossa central de Libras, né, pelo WhatsApp, e a gente faz esse atendimento, a interpretação de Libras e a tradução de Libras pro médico e pro paciente surdo, por exemplo. Caramba, que legal. Recentemente, fomos chamados para um acidente envolvendo uma pessoa surda. A pessoa estava no carro da frente, o surdo estava dirigindo o carro da frente, foi dar preferência para a mulher grávida passar e veio uma moça e bateu na traseira dele. Aí a gente foi lá, né? Pegou bombeiro, enfim, um monte de situação. A Alice foi, interpretou lá. Então a Central de Libras ela atua nisso, né? De dar acesso, de fato, né? De facilitar a comunicação da pessoa surda nos órgãos públicos ali, em algumas situações que ela precisa resolver também. Caramba, que legal. Mas tem isso em Volta Redonda também, Em né? Volta Redonda tem também. Caramba, eu não sabia. Volta Redonda não também conhecia tem. isso. Volta Redonda tem também. E a gente tem um trabalho bem bacana. Lá em Barra Mansa estamos fazendo, né, o sinalário da cidade, que é uma coisa muito legal. Por exemplo, você vai falar pro surdo, vai se encontrar na Praça da Matriz ou em algum outro local, você precisa de ter um sinal para isso. Porque se toda hora você ficar, né, escrevendo, fazer a datilologia, né? Tô aprendendo bem, né? Minha professora aqui me ensinou muito bem. Tô podendo ensinar já o basiquinho, olha só que legal. Fazendo datilologia toda hora é muito complicado. Então precisa ter um sinal próprio. Enfim, é um assunto para mais 2 horas de conversa. Cara, não, eu acho interessante que lá onde eu trabalho tem algumas pessoas surdas, né? E aí eu vejo a intérprete conversando com eles lá, e eu fico assim, cara. Aí eu fui perguntar pra ela assim, cara, pô, esses sinais Como, aí. né? Porque, tipo assim, no meu entendimento era o quê? Pô, ela desenhava ali através dos gestos cada letra. Falava, tipo assim, sim, mas caraca! não. Cada palavra tem um sinal. É tipo isso, né? Me Cara, corri, tô certo, né? E aí eu acho muito monstro, aproveitando até que sua esposa está aqui, eu acho muito interessante que eu ficava vendo na missa, assistia na missa e a intérprete interpretando. Quando a intérprete está interpretando a leitura do evangelho, pô, ok, porque ela já pode ter lido aquilo em casa, ela já se preparou e tal. Uhum. Cara, mas quando ela tá interpretando, o padre não me lia. Ao vivo ali. Eu fui tipo assim, cara, ela tem que escutar o que o padre falando, ela tem que entender o que ele falou e gesticular, fazer como é que é gesto que fala mesmo? Interpretação, sinalização. Exatamente, tipo É. assim, cara, essa mulher tem que ser muito monstro, porque ela tem que escutar, entender e fazer. Não, e não pessoas. não só isso. Tem uma coisa a mais aí que eu vou fervilhar a tua cabeça. Além de você ter que escutar aquilo ali, entender o que ele tá falando, você tem que dar contexto para aquilo ali em Libras. Porque tem muitas coisas que tem no português, as palavras do português, tem muitas palavras do português que não tem em Libras. Então você tem que fazer ser entendido ali. Então você, além disso tudo, você precisa contar uma historinha meio que à parte do que está sendo contado aqui para fazer sentido. Exatamente. Nossa, é muita coisa. Não, e o padre não espera, o padre vai falando naturalmente lá. Eu fiquei tipo assim, caraca, aí eu fico olhando assim, a mulher até me perco um pouco assim na homilia, olhando a moça falando, fazendo, né, interpretando. E caraca, essa mulher tem que ser muito monstro pra fazer um negócio desse, cara. Eu já falo já, se o dia eu tiver que levantar pra interpretar, um dia a Alice me colocou numa boa aí, ela começou a tossir,
Aí eu olhei e falei assim, não, pelo amor de Deus. E eu tô aprendendo ainda, né? Tudo básico ali, no básico intermediário ali, quase entrando no intermediário. Aí ela começou a tossir assim, ela... Troca comigo aqui, interpreta aqui que eu tenho que beber água. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu levantei as perninhas tremendo assim, né? Aí foi. Mas eu falei pra ela, a próxima vez, se eu não entender alguma coisa, eu falo assim, só um minuto, você pode repetir o que você falou aqui? Que eu vou ter que parar a palestra pra poder conseguir fazer bonitinho. Mas, Cara, é muito complexo, mas não é difícil não. Não é algo difícil. Recomendo todo mundo aprender. Inclusive, eu posso fazer um merchan aqui? Claro, manda ver. Poxa, merchan aqui, ó. Como é que é seu Instagram mesmo, irmão? alicerosa.libras. alicerosa.libras, tá? Eu tô olhando pra você, a câmera tá aqui. alicerosa.libras, tá? Tem curso de Libras lá. O pessoal daqui vai ter desconto, hein? Só falar que vai ter desconto. Aqui. Vai ter desconto. Cara, mas eu acho muito legal mesmo. Minha esposa queria fazer, só que aí ela acabou desanimando pela questão de horário, que é o de trabalho dela, né? Entendi. Ela acabou desanimando, que o horário não batia muito. Cara, mas eu achei muito interessante. Quando eu vi a moça fazendo, eu falei assim, caraca. Eu acho legal demais, cara. Acho muito maneiro. Eu falei, caraca, que mulher monstro essa aí pra fazer. E ela ensinando aí, ela coloca um estagiário do lado dela. Ensinando o estagiário também, assim. Aí você olha pra cara do estagiário e pensa assim, cara, o estagiário passando dificuldade. Perdido ele, caraca, que isso. Nesse pique. Eu lembro que até tinha a intérprete que fazia com o presidente Bolsonaro. Que ele falava uns palavrão lá, assim, aí ela ficava meio tipo assim. Tem vários videozinhos dela, assim, sem meio conseguir falar palavrão, assim. Cara, aquilo é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Você tem que interpretar, pô. Tem que interpretar o que eu tô dizendo ali, ué. Cara. Tem que fazer, mas é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Mas aqui, voltando. Como é que você vê a região? Tipo assim, se for Volta Redonda, tem um suporte legal. Sim. Aqui é o Pastor Washington. Isso. Que tá na secretaria, né? Barra Mansa. Ah, você me falou que tava com polo em Barra Mansa, né? A gente vai... É isso aí, beleza. Vamos expandir a nossa secretaria, né? A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai expandir, graças a Deus. Vamos ter um centro de referência. Né? Já existe o centro de referência, ele só vai mudar de local também, né? Então, nessa expansão, a gente vai começar a atender um pouco mais de demanda, né? Graças a Deus. Então, a gente vai ter algumas demandas para poder fazer esses atendimentos lá. Então, assim, o lugar todo acessível, sabe? Vai ter parada de carro na frente, faixa de pedestre já, rampa de acesso, tudo muito fácil, assim. Pô, bacana. E muito pensado para poder ser um local acolhedor e acessível. Né? Porque a gente tem o nosso núcleo de acessibilidade que cuida dessa pasta, né? Dessa parte de... vamos fazer a expansão da secretaria, vamos arrumar um lugar para a secretaria ficar. Então, o nosso núcleo de acessibilidade vai... E, olha, vamos estabelecer uns critérios. A rampa precisa ter tamanho tal, por conta da altura do terreno e tal, não sei o quê. Então, é feito todo um processo, desde o desenho do zero ali até a execução do trabalho. Tudo muito pensado para poder acolher as pessoas, né? E com isso, né, respondendo a sua primeira pergunta, questão de região, cara, eu vejo que a região ela tá indo bem, graças a Deus, apesar dos desafios que a gente tem. Eu tô vendo muitos fóruns de gestores municipais, muitos conselhos municipais de pessoa com deficiência que entram em contato com a gente para poder pedir algum suporte para a criação de algum projeto, né, alguma coisa que a gente já fez na cidade, a gente já ajudou a implementar em outras cidades, sabe? Então a gente... Apesar de atender somente, né, as pessoas de Barra Mansa, que são, né, que são o nosso público ali, nossa família mesmo, que é Barra Mansa, a gente atende outras cidades, outros gestores que chegam até nós, pessoal de Mendes, Partido Alferes, pessoal de Porto Real. Então a gente já atendeu essa galera ali dentro do gabinete para poder, né? Já teremos vereadores de outras cidades também. Então isso faz com que a gente consiga levar um pouquinho dessa visão, assim, do BBF em primeiro lugar, né? O básico bem feito em primeiro lugar, para as outras cidades. Então acaba que a gente vai plantando uma sementinha e a sementinha ela nunca volta vazia, né? Acaba que os outros gestores começam a ver assim, pô, Barra Mansa tá fazendo isso lá, cara. E aí você começa meio que também impulsionar eles a terem também, né? Pô, Barra Mansa tem aqui, pô, então Porto Real tem que ter alguma coisa também, Volta Redonda, e começa a caminhar, né? A gente vai nivelando pra cima, né? Puxando sardinha pra minha cidade, mas a gente vai nivelando pra cima e o pessoal vai acompanhando aí, as outras cidades que acompanham a gente aí. Tem que caminhar atrás. E tamo indo. Entendeu? E eu impulsiono todos a irem também. É muito bacana, cara. Central de Libras, eu sempre falo pras pessoas,
Central de Libras pra gente é um ganho muito grande, porque era uma comunidade que não tinha um acesso direto ali aos serviços públicos, né? Então, a gente tem uma parceria muito também com a assistência social através do CREAS, né? Que recebe denúncias ali de abuso de violação de direitos, né? E a gente já atuou ali diversas vezes interpretando violação de direitos de pessoas surdas, por exemplo. Né? Seu dinheiro subtraído por amigo. Tava lá, não, deixa que eu vou, deixa eu te ajudar. Aí ia lá no banco, sacava o dinheiro. Seu dinheiro só veio só isso esse mês. Como eu te falei, nem todo surdo sabe português. Então fica complexo. Então, graças a Deus, hoje ele tem esse acesso também. Então, pra gente é um golaço, né? Essa central de Libras aí. E diversos outros serviços que a gente oferece também. Como é que é a questão do... não sei se seria maus tratos, né? Mas não sei se essa palavra certa seria aplicada. Mas pessoas que são maltratadas, né? Pessoa deficiente, que são retirados seus direitos mesmo. Como é que vocês lidam com isso lá? Então, é através do CREAS, né? Esse vai por demanda espontânea para eles, ou por denúncia, enfim. Mas eles fazem essa busca? O CREAS ele é responsável por isso, por entender, por chamar a família, por acionar outros setores, quando vai por eles, né? Mas bacana. A orientação sempre é a polícia, né? A orientação sempre que a gente vai é essa. Então, às vezes, até mesmo a polícia entra em contato com o CREAS para poder começar a atuar naquele caso junto. Então, é feito dessa forma lá, através deles lá, da assistência social, que tem feito um trabalho muito, muito, muito bom lá. Muito bom, graças a Deus. Eu quero te falar uma parada que eu tinha pensado. Quando eu te conheci, eu percebi isso. A sua figura, pra mim, ela é a figura ideal que todo prefeito deveria colocar. É uma pessoa que está qualificada, preparada e ama aquilo que faz a secretaria que ele está. Obrigado. Sabe, Obrigado. Eu acho que os gestores, né, os prefeitos das cidades, governador, presidente, eles tinham que parar de pensar só politicamente e falar assim, cara, eu preciso colocar aqui um cara que conheça economia para fazer aqui a economia da cidade, para busca de emprego. Um cara que conheça educação, para estar na Secretaria de Educação, um cara de saúde. E agora eu tive essa grata surpresa de conhecer você e saber que você, cara, você conhece, você ama o que você faz, você não tá na secretaria porque é um cargo público que te deram. Você tá ali porque você tá transformando vida e esse é o seu objetivo. Isso mesmo, obrigado. E ali você tá potencializando essa missão que você já tem de vida. Então eu fico muito feliz de ver que o Furlane teve essa sensibilidade com você, com a Luciana, de colocar vocês ali aonde vocês realmente estão fazendo a diferença, onde vocês estão construindo, aonde vocês estão transformando e salvando vidas. Então, cara, meu parabéns pra você. Obrigado, irmão. Agradeço muito pelo seu tempo de ter vindo aqui. Sei que você tá lá na secretaria, tem 1 milhão de coisas pra estar fazendo. Saiu daqui. 1 milhão de coisas. Agradeço, assim, de coração mesmo, a sua partilha aqui. Obrigado. A gente conheceu um pouco de você. Conhecemos muito também da sua esposa aqui. Do trabalho que é feito na secretaria. É um trabalho sério, um trabalho de verdade. Vocês estão trabalhando mesmo lá. Então, mais uma vez, parabéns, cara. Bom, agradeço muito. Obrigado pelas palavras aí, de verdade. Sinto muito honrado em estar aqui contigo. Vi lá o teu canal, né? Pô, tu só recebe pessoa aqui, meu irmão, de alto nível. Tô sentado aqui, meu irmão. Tô aqui, ó, energia altíssima aqui. Muito bom, cara. Feliz de estar aqui, te conhecer também. Grato, prazer de te conhecer através do Matheus, né? Esse cara que é meu irmão, camarada. E eu costumo dizer que a inclusão, ela só se torna real quando todas as pessoas têm lugar na mesa. Eu sempre... Isso. É ensinamento de Jesus, irmão. Não tem outro lugar. Quando todo mundo tem lugar à mesa, é aí que a inclusão acontece. Quando todo mundo come do pão junto, quando todo mundo tá feliz junto, tá partilhando, é aí que a inclusão acontece. Então, eu deixo essa mensagem para vocês aí. E muito feliz de estar aqui. E, pô, me chama aí quantas vezes quiser para falar de tudo quanto é assunto, que a gente tem assunto demais para falar. Muita coisa. Cara, deixa seu Instagram. Repete da sua esposa. Da minha esposa, Alice Rosa.libras. Se você quiser aprender conteúdos de Libras, tem muito conteúdo gratuito lá. Bacana. E tem o curso também, esse curso também personalizado. Você pode fazer seus horários, enfim. E também tem uma coisa muito legal, que você pode divulgar a sua marca em Libras. Como? Eu e a Alice vamos até a sua empresa e fazemos toda uma sketch legal em Libras. Bacana. Nossos vídeos aí têm batido 50 mil, 100 mil visualizações.
E aí a gente leva essa comunidade surda, que aqui na região deve ter mais ou menos umas 15, 20 mil pessoas surdas na região. Que isso, cara. Muita gente. E o meu Instagram, lucasalves.inclusão. Só me seguir, você vai acompanhar meu trabalho aí. Graças a Deus temos feito um trabalho com muita verdade, muita realidade, paz no coração e sempre colocando Deus à frente de tudo. É isso aí, muito obrigado, irmão. Muito feliz. Isso que é importante. Lucas, mais uma vez agradeço Obrigado. a você, tá? Tamo Agradeço a esposa ter te acompanhado aqui. O Matheus também, que tá com a gente aqui. E vocês sigam o nosso Instagram, né? freedom.podbr. E, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus.